Olá, bom dia na paz do Senhor, mais um domingo abençoado, lição maravilhosa de Deus sobre o tema a unidade da raça humana. Você que aí está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Nós temos outras lições aí maravilhosas. Nós temos aprendido muito com a lição da revista da Escola Dominical Estudo Bíblico para YouTuber. Vamos lá então? Título, como eu já disse, a unidade da raça humana. E textual diz assim, não temas nós todos o mesmo Pai. Não temas, temos nós todos o mesmo Pai. Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Olha que tremenda a passagem bíblica, né? Por que seremos desleais uns para os outros? Por quê? Se nós somos filhos do mesmo pai. Interessante. A verdade prática nos diz assim: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Eva e Adão, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Poxa, se nós somos irmãos, se você é meu irmão, se eu sou sua irmã, se nós somos todos irmãos, por que essa diversidade de um querer ser melhor que o outro, um achar que é melhor que o outro? Nós somos da mesma descendência, criaturas criados por Deus, Então vamos guardar isso aí nos nossos corações e vamos aprender mais sobre isso aí, porque é interessante nós aprendermos mais e mais a palavra de Deus. Então vamos lá para a introdução, que nos diz assim, na aula de hoje estudaremos a unidade racional, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus. Olha que interessante, São várias línguas, várias nações, diversas línguas, mas nós estamos criados por um só Deus. E provimos de um único casal, Adão e Eva, nossa descendência. Nós viemos da descendência, São os descendentes de Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos, olha só que interessante isso, como eu disse lá no outro vídeo, que nós íamos aprender como aconteceu essa separação de línguas. Olha só, lá no começo, todo ser humano, todo ser criado por Deus, falavam um único idioma, uma única língua. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Então foi onde começou a ter os problemas, você ter que trabalhar, você ter que comer do teu próprio suor. Então tudo isso foi por causa da desobediência de Adão e Eva. Olha só. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito é o último Adão, todos sem exceção podem ser salvos e reconciliados com Deus. Então, depois disso, quando Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou, foi para que nos desse esse direito da vida eterna, para que nós possamos viver uma vida sem dores, sem problemas, sem dificuldade, viver no paraíso. Então nós vamos retornar para esse paraíso, mas para isso nós precisamos cuidar da nossa alma, porque esse corpo aqui ele não vai para o paraíso, esse corpo aqui não vai voltar para Deus.
Esse corpo aqui vai voltar para o pó de onde veio. Mas a nossa alma, sim, ela vai para morar com o nosso Jesus, com o nosso Deus. Ele tem nos chamado, ele tem, pedido isso de nós para que nós possamos buscá-lo a cada dia e entregar nossa vida nas mãos dele. Concentremos-nos, pois, nesta lição. Vamos concentrar-nos. Que o Espírito Santo nos ilumine a entender melhor a beleza e os mistérios da palavra de Deus. Verdade, a palavra de Deus ela é um mistério, não é verdade? Então vamos lá, primeira parte, a unidade racional do ser humano. Neste tópico, veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e da sua humanidade racional. Psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir a base ateias, a anticristã do evolucionismo. Olha só que interessante, né? É a origem divina, para combater essa doutrina, ela vai destruir toda a base do anticristo, do evolucionismo. Então é interessante, a origem divina do ser humano. Embora o homem embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Foi decretada por Deus. Olha só que interessante. Lá em Gênesis 1, 26, 30, 2, 7. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve ser um ato criativo do Todo-Poderoso e não de uma processão evolução. Olha só, o ato do aparecimento do ser humano, no universo foi um ato do nosso Criador, do nosso Deus. Não foi nenhuma evolução, não foi ninguém feito em laboratório, não foi ninguém criado, ninguém veio do macaco, como diz algumas lendas por aí, alguns estudiosos, algumas ciências, algumas coisas. Hoje em dia já acabou isso, mas teve um tempo que ficou muito isso, o homem veio do... Não, nós fomos criados por Deus, Deus criou, como nós vimos em outras lições, Adão do pó da terra, e daí veio a descendência. Nós estamos lendo, eu e minha família, meu esposo e meus filhos, a Bíblia. Nós estamos começando lá em Gênesis, nós estamos pegando toda a criação, tudo que foi formado, as gerações e gerações. Então é muito interessante a gente estudarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o manual para nossas vidas. Então é interessante nós estarmos assim, acentuados, atualizados sobre a palavra de Deus, sobre os acontecimentos, para que nós não viemos falar leiras, falar coisas que não entendemos, que não sabemos. Então vamos continuar. A unidade racional do ser humano. Ao contrário do que narra as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar da sua diversidade racional de linguística, provém de um único tronco genético, Adão e Eva. Olha só que interessante. Independente, apesar de diversas linguística, o homem provém de um único tronco genético, de Adão e Eva. Olha só que interessante. Vamos lá. Raça humana. Logo existe apenas uma única raça humana, lá em Malaquias 2:10. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna. Olha só, gente, já diz a palavra de Deus, olha só. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quando a unidade genética do ser humano, olha só, muito interessante, a unidade psicológica do ser humano, conquanto diversos cultural e antigamente os seres humanos demonstraram possuir uma unidade psicológica comum, lá em 1 Reis 8:46. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum às reações, pode ser diversas,
dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas a base psicológica, repito, são comuns. Olha só que interessante, né? Pode ter, enquanto diversas culturas, o ser humano demonstra possuir uma unidade psicológica comum. Nós somos comuns, nós somos seres humanos, né? E é tremendo a palavra de Deus, não é verdade? A segunda lição diz assim: a unidade linguística, a original da humanidade. Olha só, veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos desde Adão até Noé veio a perder-se, como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. A língua original da humanidade e fala a um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente, lá em Gênesis 3:8. O primeiro homem dominava tão bem a arte do falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável, lá em Gênesis 2:23. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva, responsabilidade através de um diálogo. Olha só, de altíssimo nível. Então, desde lá de trás, Deus já pedia, né, que o casal tivesse um diálogo. E hoje em dia, às vezes, a gente vê que não está tendo mais um diálogo entre o casal. Então, Deus já colocou desde o começo, lá em Adão e Eva, olha só, que eles tivessem, né, um diálogo de altíssimo nível. Nossos pais não ficaram na ignorância. Olha só, Adão e Eva não eram ignorantes, eles não ficaram na ignorância quando as consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais e compreender o Criador. Olha só que tremendo, né? Há quem diz que Adão e Eva não tinham entendimento, que Adão e Eva eram ignorantes. Não, olha só, eles tinham, né, o entendimento em termos verbais, de compreender, né, a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. Então, o hebraico veio bem mais tarde, então não era o hebraico que era falado por Adão e Eva até na descendência de Noé. Segundo ponto aqui, a confusão linguística em Bebel, me perdoe, crente, em Babel, lá na Torre de Babel, tá? Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali entenderam criar um estado secular e ateu para contrairia frontalmente os mandamentos divinos quando ao povoamento da terra. Gênesis 11:1, quando começou novamente a povoar a terra. Com todos falavam uma única língua. Lograram avançar em seus projetos, provocando uma energia intervenção divina, lá em Gênesis 11:7, a fim de que os homens não prosseguissem neste intenso maligno. Eles se levantaram, tipo assim, quiseram, né, criar muitas coisas. E aí, olha só, lograram avançar os seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. Então, eles provocaram uma intervenção divina nesse ponto aí. Olha só, a fim de que os homens não prosseguissem neste intenso maligno. O Senhor confundiu-lhe, olha só, as línguas e dispersou por toda a terra. Então, eles começaram a criar ali a Torre de Babel. Eles queriam chegar ao céu. Como algumas pessoas já conhecem essa passagem aí. Eles queriam construir. Então, eles estavam ali naquela euforia para construir. Deus, né? O que Deus fez? Deus confundiu as línguas.
Aí um pedia água, outro levava pedra, pedia, eu quero cimento, e dava água. Então começou a confundir as línguas. Foi aonde que teve isso aí, ó. E dispersou por toda a terra. Deus espalhou, né? Vocês têm 10 falando, né, essa língua, você vai para tal lugar, você mais para tal lugar. Então Deus espalhou esse povo por todo. Então foi Deus quem fez diversas línguas, né? Que criou aí diversas nações aí, espalhando o povo para para toda a terra. Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. Indícios da língua em primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar através de um estudo histórico e comparativo que todos eles provieram de um trono linguístico, tá vendo? Os estudos comprovam que todos eles vieram, né, de um único tronco linguístico comum, mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel, tá vendo? Mesmo no português, no chinês, em todas as línguas, consegue encontrar alguma coisa que liga lá na Torre de Babel. Olha que interessante, não é verdade? Muito interessante esse estudo de hoje. Terceira lição. Em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos racionais e linguísticos. Conforme veremos nesse tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão, quanto ao pecado e também quanto à redenção. Olha só, né? A unidade humana não se apenas em termos racionais, né? Conforme veremos, todo ser humano acham ser ligados, né, em Adão, quanto ao pecado, quanto à redenção. Olha que interessante, né? Nós estamos ligados em tudo isso aí em Adão, não é verdade? O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo, lá em Romanos 5,12. Olha só, por causa de um só homem, né? Engloba aí a mulher, né? Foi Adão e Eva, de um só homem. O pecado foi introduzido no mundo. E enquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais. Olha só, gente, enquanto o pecado de Adão, né, foi particular, né, as consequências foram universal, porque ele é o Pai e o representante de todos os seres humanos. Olha só, gente, eu não conhecia esse pedaço aqui. Então, ele é o responsável, ele é o Pai de todos os seres humanos. Então, por causa dele, a consequência veio para todos nós, a consequência do pecado. Olha, eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Lá em Romanos 3, 23. Todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. As consequências universais do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado... Olha os pássaros cantando, que maravilha. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual e a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Ali ele quebrou aquela perfeita comunhão com Deus, né? Quando ele pecou, quando ele caiu, quando ele teve a sua queda. Lá em Gênesis 3, 23 e 24. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física, né? Porque até aí não haveria morte física. O homem seria... ele ia regozijar, ele ia ficar ali no paraíso, ia viver no paraíso, mas por causa do pecado, por causa da queda do homem, aí surgiu também a morte física.
Haja vista acaso do próprio Adão, não obstante ter vivido após aos 930 anos, veio a experimentar a morte. Ele viveu 930 anos, Adão, e aí veio experimentar a morte. Está lá em Gênesis 5:5. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Lá em Romanos 3:23. Em Jesus Cristo, e segundo Adão, todos podemos ser salvos. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus. Olha só que interessante. A consequência do pecado, da morte, de Adão foi desfeita por Jesus Cristo, que na epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. 1 Coríntios 15:45, Romanos 5:15, através da sua morte, ele venceu a morte. Através da morte de Jesus, Jesus venceu a morte, ele levou consigo a nossa morte espiritual, a nossa morte, eternamente. Então nós podemos, a nossa carne sim, pode morrer, Nós podemos, porque a palavra de Deus diz que ela voltará ao pó de onde veio, mas a nossa alma, o nosso espírito tem direito à vida eterna, porque Jesus morreu por mim e morreu por você, e nos garante esse direito de nós irmos com Ele, vivermos num paraíso, vivermos onde vai ser só alegria, só glória, onde vai ter só coisas boas, maravilhosas, viver do lado do nosso Criador, daquele que nos dá o ar que respiramos, daquele que nos traz tudo que precisamos. Deus nos dá aquilo que necessitamos, Deus nos dá. Nós não recebemos mais, nós não temos mais, não é culpa de Deus, é culpa minha e é culpa sua. Muitas das vezes nós nos separamos de Deus, Eu ouvi uma ilustração ontem, segurando aqui um pouquinho, que o menino olhou para o céu e falou: Deus, Pai, qual é o tamanho de Deus? Aí ele falou assim: meu filho, ia passando um avião, ele falou assim: meu filho, olha para aquele avião. Aí o menino olhou para cima para o avião e falou assim, o pai falou assim: e aí, como que você viu? Pai, é pequenininho. Ele é muito pequenininho. Aí o pai falou assim: é mesmo, meu filho? Levou o filho no aeroporto, chegou lá, mostrou um avião. Você sabe, o avião é enorme, nada a ver com aquele que está lá em cima. Aí o pai falou assim: mas como que pode, pai? Ele ser esse tamanho. O pai disse para o filho o seguinte: filho, é você e Deus. É de acordo com a distância que você está de Deus que você vai ver o tamanho do seu Deus. Então, se você está distante de Deus, você vai olhar, você vai ver pequenininho. Mas se você estiver próximo de Deus, se você estiver buscando a Deus, se você entregar a sua vida para Deus, se você estiver aos pés de Deus, você vai ver Deus enorme. Você vai ver Deus que Ele está com as mãos dele estendidas sobre todo o universo, sobre toda a terra, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Então, olha só que experiência, Se você estiver distante, você vai ver pequenininho, mas se você estiver perto, você vai ver o tamanho ideal, o tamanho certo. Guarda isso no teu coração e se aproxima de Deus a cada dia. Para terminar e fechar aqui, olha só. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genético ou linguístico, mas de igual modo pela morte e ressurreição em Jesus Cristo. Nele, os que recebem a fé constitui uma única família, a família dos santos. Então, se você recebe a fé, se você recebe Jesus no teu coração, nós passamos a ser irmãos. E nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. A palavra de Deus diz isso. Ama o teu irmão como a si próprio. Não é verdade? Então vamos concluir aqui, fazer uma conclusão. Nesta lição aprendemos que todos os povos da terra, apesar de sua diversidade ética, cultural e linguística, foram uma única família. Olha só que interessante. Porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita
ideologia racista. Olha só, afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Neste sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando em um só corpo. Nós somos um só corpo. E o cabeça é o general, é o Deus Todo-Poderoso. Então que essa lição venha falar ao seu coração, ao meu coração, que nós possamos aprender cada dia mais e mais. E eu agradeço você que tem acompanhado. Meu muito obrigado. Continue me acompanhando, continue compartilhando para que a palavra de Deus seja levada em outros corações e as pessoas venham, aprender, Eu não sou uma professora profissional, mas eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração e estou aqui lendo essa revista e passando para você algo muito importante. Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, meu muito obrigado e digo para você, tenha uma semana abençoada, debaixo da graça do Senhor. Tudo que você for fazer, peça direção ao Deus poderoso. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo. E não deixe de ver os anteriores aí, as lições anteriores. Muito obrigado.